Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Instrumentação Industrial. Em primeiro lugar, espero que todos estejam aí com muita saúde. Eu serei a professora de vocês esse semestre, me chamo Thaís Kempner, sou graduada em Engenharia Elétrica pela UFMT e tenho pós-graduação, mestrado e doutorado pela USP aí, em Ciências, sou mestre e doutora em Ciências, com ênfase aí em Sistemas Elétricos de Potência. Iniciei ano passado aí no curso de Engenharia de Controle e Automação e sou responsável por acompanhar vocês, então, e ser facilitadora do conhecimento nessa nova forma, nessa nova modalidade de aprender aí, que agora nós estaremos trabalhando com a nossa disciplina, parte online e parte aí presencial, que seria a nossa parte de laboratório. Então, nessa parte online aí, essa pandemia, ela nos trouxe uma nova realidade aí de ensinar e aprender, o que exige de vocês aí novas habilidades, pois os 6 meses vão ser gestores e programadores do seu próprio processo de aprendizagem. Isso exige autodisciplina e também organização na parte de estudo de vocês. Então, espero que vocês estejam acompanhando os conteúdos que estão sendo disponibilizados no AVA, e lá eu já coloquei algumas recomendações para vocês estarem acompanhando essas aulas remotas da melhor forma possível. É importante vocês seguirem essas orientações para terem aí um rendimento melhor no nosso estudo. Além disso, inicialmente também eu já postei para vocês o que é a automação industrial e um breve conceito sobre a instrumentação industrial. Hoje, nosso objetivo, então, é estudar aí uma introdução à instrumentação com alguns conceitos básicos. Então, quais serão os tópicos preparados para essa aula? Primeiro, conceito de processo. A gente tem que entender o que é um processo. Outra palavrinha que a gente vai utilizar muito aí em instrumentação industrial, variável de processo. Então, sempre que a gente falar em variável de processo, você já tem que assimilar o que são variáveis de processo. E quais são os principais objetivos, então, para se medir ou controlar essas variáveis de processo? O que é o conceito de instrumentação e também malhas de controle. A gente vai ver que nós temos malhas fechadas, malhas abertas. Então, esse é o nosso objetivo. Então, é identificar num processo a variável manipulada. Então, outro conceito, o que é variável manipulada? O que é uma variável de processo? O que é um set point? Quais são os tipos de malha de controle? Todos esses são os objetivos e vocês, espero que no final dessa apresentação estejam entendendo todos esses conceitos aí, que é o objetivo da aula de hoje. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre como iniciou a instrumentação industrial. Então, a instrumentação industrial, ela teve seu início com a invenção da máquina de vapor. Isso aconteceu lá em 1775. De lá para cá, muita coisa mudou e nos dias atuais nós estamos com processos aí cada vez mais automatizados. Então, eles se utilizam da instrumentação para poderem conseguir produzir com qualidade e sem desperdícios. Então, dada essa importância, nós vamos conhecer alguns conceitos fundamentais para a área de instrumentação industrial. Primeiro, vamos falar sobre as indústrias de processo. Então, as indústrias de processo são classificadas como as indústrias que, através de processos, então, pode ser um processo físico ou químico, transformam matérias-primas de baixo valor agregado em produtos de alto valor, então com um custo muito maior. Então, a gente transforma matérias-primas em um produto aí que a gente vai utilizar. São conhecidos como indústrias de processo. Nós temos vários tipos de indústria de processo, pode ser óleo e gás, químico e petroquímico, bebidas e alimentos, biocombustíveis, fármacos, né? Então, nós temos diversos tipos de indústrias de processos. Em todos esses processos, é absolutamente indispensável controlar
ou manter constantes algumas variáveis. Que variáveis são essas? São chamadas de variáveis de processo. Então, primeira palavrinha aí que a gente tem que se familiarizar quando a gente está tratando de instrumentação, tá? Então, o objetivo do nosso processo é melhorar a qualidade, diminuir o desperdício de energia e aumentar a quantidade produzida sem perder a segurança. E os sistemas de controle, então, o que eles fazem? Eles mantêm essa variável controlada num determinado valor especificado, comparando sempre o valor da variável que está sendo medida com um valor desejado. Ou seja, a gente sempre vai ter um valor de referência. Esse valor de referência, ele é chamado de set point. Se o valor que a gente está fazendo a medida ali da nossa variável, ele não está igual ao valor da nossa referência, significa que a gente tem um desvio aí. Então, se a gente tem um desvio entre esses dois valores, a gente tem um erro. Então, nós vamos ter uma aula específica falando somente dos erros aí que podem ocorrer. Então, os nossos sistemas de controle, eles têm esse objetivo de estar sempre comparando esse valor dessa variável que está sendo medida com um determinado valor de referência e se não estiver, né, esses valores iguais, ou seja, se esses valores estão diferentes, significa que a gente tem um erro, significa que a gente tem um desvio e isso tem que ser corrigido aí através do nosso sistema de controle. Então surge a primeira, né, grande definição da nossa instrumentação, que são as variáveis de processo. O que são essas variáveis de processo? São aí, né, o que a gente quer controlar. Então, se a gente quer controlar a pressão, se a gente quer controlar o nível, se a gente quer controlar a vazão, a temperatura, então são as condições internas ou externas que vão afetar o desempenho do nosso processo. Então, todos os processos industriais é absolutamente necessário controlar e manter constante essas variáveis que nós estamos ali, né, das nossas grandezas de pressão, de nível que a gente deseja controlar. Então, variáveis de processo é o que desejamos controlar em um processo industrial. Então, nós temos várias grandezas, nível, vazão, temperatura, pressão, e aí a gente tem vários instrumentos que vão facilitar aí para a gente fazer o controle do nosso processo industrial. Então, é isso que a gente vai estudar aí na nossa instrumentação. Um exemplo daí do nosso próprio dia a dia é o simples fato de tomar um banho. Quando a gente vai tomar um banho, a gente já tem 4 variáveis de processo aí, né, nesse hábito cotidiano. Primeiro, o nível da caixa da água vai controlar a vazão da bomba, que por sua vez vai gerar uma pressão na rede para levar a água até o reservatório, e a resistência do chuveiro vai controlar essa temperatura da água. Ou seja, né, o simples fato de tomar banho, a gente vai estar envolvendo aí 4 variáveis. A gente vai ter o nível, a vazão, a pressão e a temperatura. Então, né, essas são grandezas chamadas aí, então, das nossas variáveis, tá? As nossas variáveis de processo. E a instrumentação é que é responsável pelo rendimento máximo de um processo, fazendo com que toda a energia cedida seja transformada na elaboração de um trabalho, ou seja, do produto final desejado. Então, o que é o processo? O processo nada mais é do que um equipamento ou meio físico que precisa ser controlado ou monitorado de forma a transformar essa matéria-prima em um produto. Então, né, por isso vai envolver alterações, que podem ser alterações físicas, químicas, biológicas, que vai resultar no produto final desejado. Para que um processo ocorra, a gente tem que ter sempre uma unidade de medida, uma unidade de controle e um elemento final de controle.
Ou seja, a gente tem que medir uma determinada grandeza, verificar se o valor que a gente está comparando, que é o nosso set point, que é aquele valor desejado, está igual, né, à unidade que está sendo medida. Se não estiver, nós temos que fazer uma unidade de controle, ou seja, trabalhar através do elemento final de controle, reparando esse erro para que a nossa unidade de medida seja igual ao nosso valor de referência, nosso set point, ou seja, que o erro seja nulo, tá? Então, esse que é o controle dos nossos processos. A gente deseja um determinado valor na saída e aí a gente está sempre fazendo essas comparações com os nossos valores envolvidos no nosso processo. Então, o objetivo principal de qualquer sistema de medição vai aumentar a eficiência do processo e, claro, que quando a gente fala aí, né, de processo, a gente sempre está visando o lucro, tá? Então, a gente quer que seja aí, tenha qualidade no produto final, tenha segurança das pessoas e dos equipamentos, com preservação do meio ambiente, mas também que a gente tenha economia da matéria-prima de energia e de mão de obra, senão o nosso produto final ele não vai ter lucro, tá? Então, a instrumentação pode ser definida como qualquer dispositivo ou instrumento ou um conjunto de dispositivos utilizado com a finalidade de se medir, indicar, registrar, controlar as variáveis de processo. Os instrumentos, eles podem ser interligados entre si para realizar uma determinada tarefa nos processos industriais. A associação de todos esses instrumentos chama-se de malha. E em uma malha, cada instrumento vai executar uma função. Então, o que é uma malha de controle? É um conjunto de equipamentos e instrumentos utilizados para controlar uma determinada variável de processo, ou seja, o nosso produto lá de saída. Então, o que a gente faz? A gente tem, né, novamente aqui, a gente tem o nosso set point. O que é o set point que a gente já falou? É um determinado valor de referência, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente tem uma variável aqui que ela está sendo controlada. Então, ela está sendo medida. Se essa variável controlada estiver diferente do nosso set point, que é o nosso valor de referência, né, que está sendo medida aqui por esse medidor, que nós estamos observando, nós vamos ter que fazer o quê? A correção desse erro. Então, a correção, ela vai ter um controlador que vai estar fazendo essa ação de controle e nós vamos mexer aqui num elemento final de controle que vai ser a variável manipulada. Então, se eu quero, por exemplo, aumentar a temperatura, eu vou fazer ali um processo onde eu vou mexer, por exemplo, com uma válvula onde eu esteja com vapor quente. Então, se eu aumentar esse vapor, o que eu vou fazer com esse processo? Está aumentando a temperatura. Então, eu vou comparar novamente o valor de temperatura aqui que eu desejo, se esse valor está ou não batendo aqui com o valor que eu estou medindo. Se não estiver batendo o valor do medidor com o valor de referência, significa que eu tenho o quê? Que eu tenho um erro. Se eu tenho um erro, eu tenho que controlar esse erro para que esse erro no final seja nulo. Vou controlar através do elemento final de controle, que é a variável que a gente pode manipular. Então, são alguns conceitos que a gente tem que ter aí e que a gente tem que ir se habituando com eles. Então, para começar, set point. O que é set point? É o valor desejável para uma determinada variável de processo. O que é variável de processo? A gente já viu que variável de processo é aquilo que a gente deseja, né, manipular em um processo. Então, a gente quer nível, é pressão, é temperatura, é vazão. Então, a gente tem esses conceitos aí, variável de processo e set point. Em um processo industrial, nós sempre vamos desejar controlar a variável de processo a partir de um determinado
valor de referência, ou seja, o set point. Ele pode ser fixo ou variável no tempo. Se tiver diferença entre o valor que está sendo medido na saída e o valor do set point, significa que a gente tem um erro. Então, quem que vai analisar se nós temos um erro ou não? O controlador. Então, a gente tem, né, um instrumento chamado de controlador, que ele vai analisar se existe ou não um erro. Se existir o erro, ele vai calcular qual que deve ser a atitude a ser tomada, ou seja, qual será o valor do elemento final de controle para que esse erro seja nulo. Então, a gente tem ainda mais dois conceitos. Variável controlada, né? O que é? Então, é aquilo que está sendo controlado. Se tem um erro, eu vou ter que utilizar, então, um controlador, vou ter uma variável controlada. Então, a variável controlada é aquela mantida dentro do valor desejado ou entre valores pré-estabelecidos por um processo. Num processo controlado, algumas variáveis, elas são convertidas em sinais, possibilitando que a ação de controle sejam executadas por instrumentos elétricos, eletrônicos, mecânicos ou pneumáticos. Então, a nossa variável controlada aí, também chamada de variável de processo, é qualquer propriedade ou grandeza física monitorada pelo processo. A variável manipulada é a variável aí de entrada do processo que sofrerá modificações para manter a variável controlada num valor desejado. Tá meio confuso ainda, mas daqui a pouquinho a gente vai pegar um exemplo aí e vai ficar mais claro. Então, variável controlada nada mais é do que a nossa variável de processo. E a variável manipulada é o elemento final de controle lá, o que a gente vai estar manipulando para fazer, então, que essa variável controlada esteja dentro do valor desejado. E quem que é o valor desejado? É o nosso set point, né, que a gente já falou aí, que é o nosso valor de referência. Nesse processo todo, nós vamos ter aí as malhas de controle. O que é a nossa malha de controle? A nossa malha de controle consiste em um conjunto de equipamentos utilizados para controlar as variáveis de processo, seja nossa saída dentro de um valor pré-estabelecido, o set point, de acordo com o tipo de controle. Essa malha aí, ela pode ser definida como malha aberta ou malha fechada. O controle em malha aberta é aquele que a informação sobre a variável controlada não é utilizada para ajustar qualquer das variáveis de entrada. Então, a gente tem no nosso processo uma unidade de medida, então a gente tem um determinado medidor ali que está realizando a medição da nossa variável controlada aí, e aí nós vamos ter uma determinada indicação desse valor. Então, na nossa malha aberta, esse controle aí, ó, ele é manual, tá? Então, agora vamos entender como que funciona o processo e como que funciona uma malha aberta. Então, nós temos aqui, ó, os nossos elementos, que agora a gente já tem o conceito do que são. E aí, o que vai acontecer na malha aberta? A informação sobre a variável controlada não é utilizada para ajustar qualquer entrada do sistema para compensar variações nas variáveis de processo. Então, nós temos aqui a entrada de um fluido a ser aquecido, tá? Pode ser aqui água, um fluido qualquer que vai entrar. Deixa eu colocar aqui um apontador para a gente entender. Então, a gente tem a entrada de um fluido aqui a ser aquecido. Esse fluido, ele vai estar passando por aqui, né? Então, vamos dizer que a gente entra com água aí, né? Água fria. E o objetivo final é sair, então, por exemplo, aqui com a água quente. Vamos, né, só dar um exemplo dessa forma. Então, o que a gente está analisando aí? O elemento primário aqui que a gente está analisando é a temperatura, tá? Então, nós temos um elemento indicador de temperatura. Então, o que a gente está medindo aqui é a nossa temperatura. Qual que é a nossa variável controlada? Então, a nossa variável controlada é a temperatura, tá?
Então, nós desejamos um determinado valor aqui dessa temperatura. Ah, eu quero que essa temperatura aqui fique em 70 graus Celsius. Quando eu estiver fazendo a leitura do indicador, eu vou observar aqui, opa, está em 80 graus Celsius. Está conforme um valor de referência, conforme o set point? Não, não está. Então, olha aqui, eu tenho uma válvula aqui de comando manual. Aqui está entrando vapor. O vapor é o quê? Quente. Se eu aumentar aqui, então, a entrada de vapor, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa água, ela vai o quê? Esquentar ainda mais. Então, o elemento final de controle, que é essa válvula de comando manual aqui, é que vai estar fazendo a correção desse erro, do valor que eu desejo para o valor que está sendo indicado aqui. Se eu desejo que seja 70 graus Celsius e está 80 graus Celsius, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar ou diminuir aqui a abertura dessa válvula, que é o elemento final de controle. Dessa forma, como está a nossa malha, que é uma malha aberta, esse controle é de que forma? Tem algo automatizado aqui? Não. Então, esse controle é através do quê? De um comando manual. Eu irei lá e manualmente estarei abrindo ou fechando aqui para entrar, então, mais vapor ou menos vapor, para que a entrada do fluido aqui seja aquecido com uma temperatura maior ou com uma temperatura menor. Entenderam agora todos esses conceitos que a gente está passando aí no conceito de malha aberta? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito de malha fechada. A função fundamental do sistema aí de malha fechada é a realimentação, tá? Então, é essa palavrinha aí que vai definir, né, o que é a nossa malha fechada. Ou seja, nós vamos também estar comparando o valor de saída com o valor que a gente deseja, o nosso valor de referência. Só que agora, esse controle ele não vai ser mais, pode até ser feito manual, mas ele pode ser também, ser automatizado aí. Dessa forma, aí, a variável controlada do processo ela será mantida dentro dos valores estabelecidos. Então, no nosso sistema de controle de malha fechada, ele vai regular a variável controlada, fazendo as correções com uma variável de processo, que é chamada de variável manipulada. Então, numa malha fechada, o nosso sistema de realimentação vai existir uma influência aí da variável controlada sobre a variável de processo, de forma que o processo verifica a todo instante as variações na saída. E aí, se tiver um erro, vai promover, então, uma reação sobre os dados de entrada. Essa daqui, então, é a nossa malha, a representação da nossa malha fechada. Tá? Então, o que acontece? Tem uma realimentação, ó. Essa é a diferença. E quem que apareceu aqui, ó? Um elemento aqui de instrumentação, que é o nosso controlador. A gente já viu lá o que o controlador faz. Ele vai estar sempre comparando, né, o nosso elemento primário aqui que a gente está medindo, né, através do medidor a gente tem aqui, com o nosso elemento final. Então, se tiver aí um valor de referência diferente do elemento primário com o elemento final, a gente tem que fazer o quê? Fazer a correção. Então, o controlador que vai ser responsável aí por essa parte. Então, é ele que vai estar comparando o valor do elemento primário com o elemento final e verificando se tem ou não algum erro. Então, esse que é o objetivo do controlador. Se tiver algum erro, agora o próprio controlador vai falar aqui nosso elemento final de controle, nesse caso é uma válvula, se essa válvula deve ser aberta ou se essa válvula tem que ser fechada um pouco mais, tá? Então, na figura aí, nós temos a informação acerca da temperatura, como nós vimos lá na malha aberta. E aí, essa temperatura do fluido, né, que pode ser uma água aqui que vai ser aquecida, aí, que vai ser o nosso fluido de saída, vai acarretar
na mudança do nosso valor da variável de processo, ou seja, na entrada do vapor. Vai ter que entrar mais ou menos vapor aí. Então, se a temperatura da água aquecida estiver com o valor abaixo do valor do set point, a válvula tem que fazer o quê? Abrir. Né? Então, se nós tivermos o quê? Comparando lá o nosso valor aqui do nosso elemento primário. Então, a água que está sendo aquecida, ela está com um valor aí de temperatura abaixo do valor de referência. Então, nós temos que aquecer mais essa água. Então, o que a gente tem que fazer? Abrir mais essa válvula, abrir mais essa válvula, aumentando aí, então, a vazão desse vapor para aquecer essa água. Se tiver acima, o que a gente tem que fazer? Aí tem que fechar essa válvula aqui. E isso é feito quando a gente tem aí, então, um processo automatizado, uma malha fechada. Isso é feito automaticamente. Então, não precisa necessariamente aqui a gente está fazendo esse controle manual. Então, essa é a diferença aí que a gente vai ter, né, quando a gente tem o controle aí dos nossos processos, tá? Então, como a gente já falou, o controle de malha fechada ele pode ser realizado tanto por um operador humano, esse controle pode ser manual? Pode, ou pode ser mediante a utilização de instrumentação, ou seja, através de um controle automático. O que é o controle manual? O controle manual vai depender do quê? De um operador. Esse operador ele terá a função, então, de medir a temperatura do fluido aquecível, que é o quê? A nossa variável de processo, e vai corrigir a vazão do vapor, adicionando aí ao trocador. Então, é a nossa variável manipulada. Então, o vapor que vai entrar lá através da válvula, a vazão desse vapor vai ser a nossa variável manipulada, de forma a manter a temperatura da variável controlada no valor desejado, referência ao set point. Então, viram que esse parágrafo aqui, né, ele sintetiza os conceitos que nós estamos vendo aí: variável de processo, variável manipulada ou valor de referência chamada de set point. Quando o controle manual, é o operador que vai estar fazendo, né, a medição da temperatura do fluido aquecido por meio de um instrumento indicador, e se esse sinal então vai ser comparado com a temperatura desejada, caso essa temperatura esteja acima ou abaixo do valor desejado, o operador deverá atuar sobre a válvula aí, fazendo então a correção desse erro. Então aqui a gente tem uma representação aqui do nosso processo com um controle manual de temperatura. Então, a gente vai ter uma medição através de um indicador. Esse indicador, então, é um indicador de temperatura, pode ser um termômetro, então, né, um instrumento de medição que a gente pode estar utilizando. Se não estiver conforme a temperatura desejada, nós deveremos atuar sobre o elemento final de controle, que nesse caso é uma válvula, controlando então a entrada de vapor aqui, aumentando ou diminuindo conforme o valor que nós desejamos. Então, nesse caso aqui, aonde está a medição? A medição está sendo feita através de um instrumento, né, que nós temos que colocar um instrumento indicador. Onde está o controle? O controle é o quê? Um controle manual, está sendo feito pelo operador. E aonde que está o controlador? Então, nesse caso, como é uma malha aberta, nós não temos lá o equipamento, o controlador. Né? Quem está fazendo a comparação aqui é o próprio operador. Né? Então, é o ser humano que vai estar fazendo aí quando a gente fala de sistema de controle manual. Quando a gente fala de controle automático, né, que há hoje em dia cada vez mais por aumentar a produtividade, baixar custo, eliminar os erros que seriam provocados pelo elemento humano aí, porque
Quando a gente fala em malha aberta e o nosso controle manual, às vezes nós podemos ter um erro aí que pode ser ocasionado por quem está fazendo a medição do instrumento. Então a gente pode ter erro humano. Então no nosso processo automático aí, a gente elimina esses erros que seriam provocados pelo elemento humano. Então nós temos aí, reduzimos a quantidade de perdas, diminuímos o tempo do processo parado aí e aumentamos a segurança do pessoal também de operação através dos nossos processos automáticos aí. Então, o controle automático é quando o controlador, né, então a gente viu, quando que vai ter lá aquele instrumento que se chama controlador? Quando nós tivermos um controle automático através de uma malha fechada. Então, o controlador é que vai ficar responsável pela atualização dos valores aí de saída, ou seja, da nossa variável manipulada, levando em consideração um erro na entrada. O sistema de controle automático de temperatura, então, como que ele vai funcionar? O operador, nesse caso aqui, ele é substituído por instrumentos e dispositivos para realizar as tarefas de medição, processar a informação e atuar sobre o processo. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Vamos ter um sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura, né, vai estar comparando com o valor desejado. Quem que vai estar realizando isso? O controlador. O controlador que vai estar comparando aí, então, o valor, né, aqui do sensor de temperatura com o nosso valor de referência, o set point. E aí, se tiver um erro, nós vamos estar controlando aqui através da nossa válvula, qual, né, se tem que aumentar aqui a nossa vazão do vapor, ou se a gente tem que diminuir essa vazão desse vapor aí. Então, no nosso controle automático, nós vamos estar controlando automaticamente um processo e para isso nós precisamos saber como ele está se comportando para poder corrigi-lo. Então, nós vamos estar fornecendo ou retirando dele alguma forma de energia. Nesse caso aí, pressão ou calor. Essa atividade de medir e comparar grandezas é feita pelos equipamentos ou instrumentos que nós veremos na nossa próxima aula. Com referência, então, a essa aula que foi aí realizada para vocês, nós temos, né, quem conseguir baixar aí, nós temos aqui instrumentação e controle, um guia básico da Eletrobras. Essa aula é o capítulo 1, né, dessa instrumentação e controle. Temos também monitoramento e controle de processos, que é também agora pelo Senai Petrobras, e temos um curso de formação aqui de operadores de refinarias com os chaves aí, instrumentação básica, tá? Então essas são as referências que a gente tem, as nossas referências complementares aí. Então essa primeira aula foi basicamente utilizada aqui pela essa instrumentação e controle, esse guia básico aqui da Eletrobras, capítulo 1. Então, para quem quiser mais detalhes aí, nós temos, né, a nossa referência bibliográfica complementar. Então, até a nossa próxima aula, onde a gente vai ter outros conceitos aí, e aí sim vamos estar vendo quais são os instrumentos que são utilizados aí para o nosso controle dos processos aí industriais. Até a próxima!